graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos a mais um Vida Devocional, onde é uma alegria estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus e também para orar com você ao final. Por isso, hashtag Fica a Dica, já deixa aí no nosso chat, no nosso canal aí do YouTube, deixa o seu pedido de oração, fala com a gente aí um pouquinho, conversa com a gente, diz qual é a sua necessidade, a sua aflição ou a sua gratidão. Agradecer também é sempre maravilhoso diante do Senhor. Por isso, deixa aí o seu pedido de oração. Por falar em YouTube, como a gente está aí conversando com vocês através da IPPTV, gente, falta pouco para a gente chegar a 1 milhão aí de pessoas que seguem o nosso canal na IPPTV, que estão inscritos, e isso impulsiona cada vez mais a palavra de Deus. Já passamos aí dos 995 mil, por isso compartilha com seus amigos, pega o link do programa de hoje, por exemplo, desse nosso Vida Devocional, passa para alguém e diz assim, ó, se inscreve lá, ativa o sininho para poder ajudar a missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. Por isso, vamos em frente nessa manhã e eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre aos pés de Jesus, o lugar onde eu e você devemos estar o tempo todo. E nós vamos olhar para o exemplo de uma pessoa que se colocou aos pés de Jesus o tempo todo e quais são as características desses momentos que ela viveu, os aspectos de se estar aos pés de Jesus, ou seja, o que nos leva aos pés de Jesus? Para que a gente vai até Ele? E também podemos dizer, aos pés da cruz, é o lugar onde nós nos entregamos. Por isso, abra aí sua Bíblia, Lucas 10, nós vamos ler aqui a partir do versículo 38 e vamos até o 42. Essa é uma história conhecida, muito bem conhecida, mas eu quero destacar justamente o posicionamento de uma das pessoas que atua nessa história aqui, que atuou nessa história, melhor dizendo, justamente porque ela se lançou aos pés de Jesus. E a gente vai acompanhar isso nessa manhã, por isso você precisa colocar a sua vida no altar de Deus. Você precisa colocar os seus pedidos aos pés de Jesus, orar a Ele e entender esses aspectos nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós olhamos para essas duas irmãs aqui, Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, inclusive. Esse era o círculo bem próximo de Jesus, de uma família que estava sempre acompanhando Jesus e, ao mesmo tempo, nos diz a palavra que Jesus era amigo de Lázaro. E a gente até vê mais à frente, e a gente vai tocar nesse ponto, quando há ali a morte de Lázaro, o falecimento de Lázaro, Jesus chora. E nesse sentido também entendemos que a sua amizade era um relacionamento tão sincero que mesmo Lázaro, não estando no círculo dos discípulos, ele era muito próximo porque ele era amigo de Jesus. A primeira pergunta para mim e para você nessa manhã, você anda com Jesus apenas para trabalhar para Ele e ter algum sentido de merecimento e assim você ter algum tipo de reconhecimento e aí você se achar merecedor de algum tipo de bênção? Essa é uma pergunta. Trabalhar para Jesus para que você se sinta com a consciência tranquila e, ao mesmo tempo, se sinta na posição de há tanto tempo eu te sirvo, eu mereço alguma coisa. Veja, se é assim que agimos com Jesus, Ele pode ser o nosso chefe, Ele pode ser alguém que obedecemos, mas Ele não está sendo o nosso Senhor. Por isso, nessa manhã, em primeiro lugar, eu quero colocar isso, que sejamos amigos de Jesus, que sejamos conhecidos por alguém que Jesus ama se hospedar no nosso coração. Aliás, Ele mora, Ele é o dono
Mas veja, intimidade é uma caminhada em que não estamos com alguém para alguma coisa, mas nós estamos juntos para fazer alguma coisa, algo juntos. Estou com a pessoa, ou seja, você trabalha para Jesus ou você trabalha com Jesus. Grave isso. Eu quero trabalhar com Jesus. Se você quer também, se você quer servir a Jesus e estar com Ele, é muito diferente. E foi isso que aconteceu aqui, porque dentre essas irmãs, Marta e Maria, Marta representa aquela pessoa que muitas vezes anda distraída com as decisões que deve tomar, sem até mesmo consultar a Deus. Porque o que observamos aqui é que ela estava num ativismo muito grande. Marta estava religiosamente envolvida de uma maneira em que ela queria deixar tudo pronto para receber os discípulos. Mas o fato é que quando a gente olha para esse momento de ativismo de Marta, a gente reconhece que ela queria ser reconhecida por alguém que trabalhava bem, porque a pergunta dela é petulante, é arrogante, até mesmo querendo dizer o que Jesus deveria fazer. O senhor não se importa? Diga a ela que venha me ajudar. Parecido até com a pergunta dos discípulos quando eles estavam no barco ali e a tempestade veio e eles já tinham presenciado tantos milagres e tantas coisas que o Senhor, governante do universo chamado Jesus, já tinha ensinado para eles quem eles eram, e eles não reconheciam que com Cristo no barco tudo ia ficar bem, mas eles vão lá e dizem a mesma coisa. Você não se importa que a gente vai perecer? Faça alguma coisa. E às vezes a gente se coloca assim, às vezes a gente quer chegar e dizer, Jesus, faz alguma coisa, porque a minha vida está do jeito que não dá mais, então eu vou perecer. Não é assim. A gente precisa olhar que muitas vezes nós nos tornamos distraídos ou nos tornamos ativistas simplesmente pelo reconhecimento e a manipulação da percepção para que as pessoas olhem para nós o que estamos fazendo. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para trabalhar com Ele, porque você o ama em primeiro lugar. Desse modo, a pergunta para mim e para você, temos consultado ao Senhor sobre quais são os planos dEle para cada área da nossa vida? Você tem consultado a Deus em cada área da sua vida? Na sua família, qual é o melhor propósito, o que você precisa realizar? No seu trabalho, nos seus estudos, tudo isso é muito importante. E muitas vezes nós estamos frustrados com essas áreas, mas às vezes nenhum momento sequer a gente consultou a Deus. Esse é o risco. Marta, ela estava preocupada com todas as coisas, com todo o ativismo que ela precisava realizar, se a toalha ia ser branca, azul, se ia ter flor, se não ia ter flor, se a comida ia estar assada. Então, essas coisas são importantes, meus irmãos e minhas irmãs, mas o que a gente precisa perceber nesse ativismo de Marta é que ela sequer consultou a Jesus para dizer assim, mestre, como o senhor prefere que a gente o receba? É suficiente o que já foi feito? E provavelmente Jesus diria, Marta, é o suficiente, pouca coisa basta. Sente-se aqui ao lado da sua irmã para ouvir o que é mais importante, para ouvir a minha palavra. E é isso que há o perigo nesse ativismo que muitas vezes é colocado, é a distração. Porque essa distração de Marta fez com que ela acreditasse que ela podia dizer a Deus o que ele deveria fazer. Ao contrário, Maria estava assentada aos pés de Cristo para ouvir o que ela precisava fazer. Ou seja, muitas vezes estamos ansiosos pela aprovação dos outros. E, na verdade, você deve estar ansioso pela aprovação de Deus e não das pessoas. Por isso, você olha para essa história comigo nessa manhã, você deve permanecer firme aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você deve permanecer firme diante daquele que é o Todo-Poderoso, sem nenhum tipo de depressão, ansiedade, narcisismo ou qualquer coisa que vá te distrair daquilo que é mais necessário na sua vida, a palavra de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer para você, em primeiro lugar aqui, se depender de Deus é o seu objetivo, então reconhecer a sua fraqueza é a sua vantagem, meu amado irmão e minha irmã. Com licença. Para que não sejamos comparados a Marta, você precisa reconhecer a sua fraqueza e dizer, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. E esse é o nosso objetivo, dependermos de Deus. E ao reconhecermos a nossa fraqueza, isso vai ser uma vantagem. Por quê? Quando Paulo diz, quando sou fraco aí é que sou forte, é por isso, porque ele reconhecia que nas suas debilidades, nas suas falibilidades, em toda a sua fraqueza, a melhor coisa era depender do Senhor, porque o Senhor ia conduzir o seu coração. Por isso, nessa manhã, anote isso aí.
eu preciso depender mais de Deus. Se eu quero depender de Deus, eu preciso reconhecer que eu sou totalmente falho, que a minha fraqueza vai ser a minha vantagem, porque é o Senhor da minha vida que vai conduzir o meu coração. Em nome de Jesus, anote isso aí e siga nesse ponto. Então você precisa se agarrar a Jesus com toda a sua força e dizer: eu não tenho o que eu preciso, o Senhor tem tudo que é necessário para a minha vida, por isso eu vou passar o tempo todo aos pés dele. É isso. Eu não tenho o que eu preciso dentro de mim, com a força do meu braço e com as minhas intenções muitas vezes carnais, mas Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso, Lutero uma vez disse: eu tenho muito a fazer hoje e eu tenho que orar por 4 horas. Veja, ele era uma pessoa que, diante de toda a sua ocupação, ele investia o seu tempo aos pés do Mestre, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E eu e você precisamos investir tempo de vitamina BO, como eu gosto de dizer para os nossos juniores aqui, juniores 4, eu dou aula para eles aqui na igreja, no Pinheiros Infância, trago seu filho para a igreja. E aí a gente fala assim: pessoal, o que é mais importante para a vida do cristão? É vitamina? E eles gritam: vitamina BO, é Bíblia e oração. Ou seja, precisamos investir tempo, como Lutero investia. Agora, diante disso tudo, a sua vida, meu amado irmão, minha irmã, é marcada por alguém que ama estar com Jesus ou alguém que está distraído e muitas vezes mesmo trabalhando para Jesus? Muitas vezes trabalhando na igreja, mas distraído da sua palavra, distraído daquilo que é necessário. Ou seja, você quer ser marcado para a eternidade como alguém e conhecido pelas pessoas que é devoto ao Senhor, ou seja, pela sua devoção, ou você quer ser reconhecido pela sua distração, alguém que está o tempo todo estressado, né? Já disseram que ansiedade é o excesso de futuro na sua vida, estresse é o excesso de presente e depressão é o excesso de passado. Você precisa confiar no Senhor o tempo todo. O seu passado, ele já cuidou. E se foi um passado que você se envergonha, ele já apagou e te perdoou. Então não fique deprimido. Se o seu presente te deixa estressado, entrega os teus fardos diante do Senhor, porque o fardo dele é leve. E se o teu futuro te deixa ansioso, o teu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por isso confia no Senhor. E quando Jesus diz ali no versículo 42, mas apenas uma coisa é necessária, Marta, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, aqui há um ponto de divisão, como a gente diz, uma dicotomia. Maria passou a ser conhecida pelo resto da sua vida e até hoje, quando a gente lê esse texto, pela sua devoção. Maria ficou marcada assim para sempre, como alguém que estava o tempo todo em devoção por amor a Jesus. E Marta ficou conhecida na mesma proporção por sua distração. O que marca a sua vida? O que tem marcado o seu coração? A sua vida hoje, as pessoas com quem você convive, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, elas podem dizer: ali vai uma pessoa que é devota a Deus? Será que as pessoas podem dizer isso de nós? Ou será que as pessoas vão dizer o seguinte: ali vai alguém que é o tempo todo distraído e está sempre estressado com as coisas da vida? Assim, Paulo, como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, é dessa forma aqui que Maria se posiciona para aprender de Jesus e sobre Jesus e qual era a sua vontade para a vida dela. Ou seja, ela se assenta aos pés de Jesus para aprender dele. Quem ele era, o que ele gostava, como ele gostava de ser acompanhado. O aprender sobre ele era isso que ela precisava, assim como uma pessoa que se apaixona, né, por outra e logo quer saber tudo dela. Maria fez isso. Ela estava apaixonada, ela amou a Jesus no seu coração e ela queria saber tudo sobre ele e tudo que ele tinha para dizer a respeito de quem ela era e sobre a palavra de Deus e o cumprimento da palavra na sua vida. É isso que eu e você precisamos. Tem que ser assim com Jesus, a ponto de o conhecermos tanto que podemos dizer: Jesus falou comigo hoje. E durante o café eu estava lendo a Bíblia, foi tão precioso que Deus ministrou em meu coração. É isso mesmo? É isso. Você precisa amar a palavra de Deus, a ponto de você estar
conectado com esse fim invisível que conduz toda a Bíblia, criação, queda, redenção e a consumação em Cristo Jesus, quando ele voltará. Ou seja, tudo no texto vai ser sobre Jesus e você vai estar o tempo todo apaixonado, até mesmo lendo Levítico e dizendo: Jesus falou comigo hoje, porque eu estou andando com ele, eu conheço o meu Senhor. Será que somos conhecidos assim? Você deve investir, meu amado irmão e minha irmã, tempo de leitura da palavra e oração com Jesus. Daí você vai poder me perguntar, né? Você pode dizer agora assim: olha, pastor, mas eu sou crente há pouco tempo, me converti, fui recebido há alguns meses aí em Pinheiros ou não, aqui na minha cidade, tem meses, ou até mesmo eu já tenho algum tempo de igreja, mas eu nunca li a Bíblia toda. Aliás, pastor, eu só li até agora, nesse meu pouco tempo de caminhada, talvez, eu só consegui ler o Evangelho de João. Como que eu posso conhecer Jesus? Eu digo a você, não é o quanto você conhece da Bíblia, mas é o quanto você a pratica. Você pode ter se convertido mês passado, semana passada, e lido o Evangelho de João ou o Evangelho de Marcos. Meu irmão e minha irmã, pegue esse Evangelho, pegue essa porção da sua palavra aí, aplique ela todinha na sua vida e você vai ser alguém que anda com Jesus. Então não é o quanto, a quantidade, porque muitas pessoas já leram a Bíblia toda e não vivem uma vida reta, mas é o quanto você ama e aplica a palavra de Deus na sua vida. Por isso, agarre-se a Jesus nesse Evangelho, não saia dos pés de Jesus, viva intensamente todos os dias, marcado no seu coração essa marca do amor da cruz do Calvário. Quanto tempo você investe com Jesus? Essa é a pergunta. Quanto tempo? Porque quanto tempo você investir e aplicar no seu coração, você aprende mais sobre ele. E é por isso que eu quero caminhar para o final nessa manhã, olhando para Maria como essa que se coloca nesse primeiro encontro relatado aqui na Bíblia, nos Evangelhos. Esse primeiro encontro dela, você vai a ver assentada aos pés de Jesus. E qual era a motivação? Ela precisava ouvir a palavra, ou seja, ela teve um privilégio muito especial. Ela viu o Verbo vivo falando os seus ensinamentos, ou seja, a palavra falando a palavra ensinando a palavra. Sensacional! Que privilégio as pessoas que viram Jesus, o homem-deus, naquele lugar que pisou na terra, andando entre os seres humanos, e ele, como Verbo vivo, proclamando a palavra de Deus, ou seja, ela escolheu estar sentada aos pés de Jesus para poder ouvir a palavra. É isso que eu e você devemos fazer. Nessa manhã, a primeira coisa que você precisa é ouvir a palavra de Deus, e o lugar é ouvir aos pés de Jesus. Sabe qual é a vantagem de ler a palavra de Deus? Diante de todos os outros livros, temos vários livros aqui na editora Ezion, e é uma bênção, mas a Bíblia a todos supera. Por quê? Porque você sempre lê o livro sagrado, você vai sempre ler a Bíblia na companhia do autor. O Espírito Santo está com você quando você lê a Bíblia. Então ele te traz as interpretações e os ensinamentos corretos a respeito da palavra. Por isso, se em 10:39 aqui de Lucas, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ela fazia isso para ouvir a palavra. Agora, abra comigo lá no Evangelho de João, que é o livro seguinte. Se você for até o capítulo 11 comigo ali, você vai ver algo muito interessante, que é o seguinte, João 11:32. João 11:32. Diz assim a palavra do Senhor: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja, esse é o segundo encontro de Maria com Jesus relatado na Bíblia aqui até agora. Ou seja, ela mais uma vez se coloca aos pés de Jesus, na verdade ela se lança. E que encontro é esse? Esse é um encontro depois daquele encontro do banquete, onde as irmãs o receberam na sua casa, e na verdade a casa era de Marta lá, talvez ela fosse até a mais velha. Nesse segundo encontro é um encontro em que Lázaro está morto e já estava ali, eles já tinham mandado o recado quando Lázaro estava doente, para que Jesus viesse depressa, mas a nossa agenda nunca vai apressar a agenda de Deus e o que Ele tem de melhor para nós, porque se elas acreditavam que o melhor era a cura para o seu irmão, na verdade o melhor era a ressurreição. Deus sempre faz mais do que pedimos ou pensamos para a nossa vida, por isso a sua agenda nunca vai reger a agenda de Deus. Agora, quando ela se lança aos pés de Jesus ali, é aquele momento do segundo encontro. Lázaro já estava morto há 3 dias, já cheirava mal, diziam as pessoas. E no momento em que Jesus chega ali, a primeira distraída que vem correndo ali
numa atitude, mais uma vez, que é imprevisível, mas é de uma pessoa que está sempre ansiosa pelo futuro, ela faz a mesma declaração e ela vai lá dizer, olha, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja, o problema não é o pedido, o problema não é a nossa necessidade, o problema é a forma como a gente coloca isso. Se é com arrogância, se é com exigência, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo fez. O senhor nunca me deu um cabrito sequer, e o pai respondeu, tudo que eu tenho aqui é meu, rapaz, é seu, tudo que eu tenho aqui te pertence também, tudo que é meu é seu. Veja, é a forma arrogante, muitas vezes, como queremos exigir de Deus, e Deus não é um Deus mordomo, um Deus garçom, para servir os nossos caprichos. Mas Maria, que tinha o mesmo pedido, estava em espírito de oração em casa, quando o mestre mandou chamar, e Marta teve que voltar todo o trajeto e dizer, o mestre se chama. Ou seja, quando Deus te chamar, você pode ir. Quando Deus der a sua palavra, você pode obedecer e vá. Então, quando a palavra de Jesus veio chamando Maria, ela foi, correu ao encontro do mestre e teve a atitude de um coração adorador correto, ou seja, se lançou aos pés de Jesus. Se lançou em adoração e ela colocou o mesmo pedido, que era o pedido da sua irmã, só que de uma forma humilde, de uma forma sincera, de uma forma não exigente, reconhecendo que ele era o mestre. E aí você sabe o resto da história, ou pode ler aqui, se você está a primeira vez conosco, Lázaro é ressuscitado, ou seja, muito mais do que elas pediram, muito mais do que elas pensavam. A glória de Deus se manifestou naquela família mais uma vez. Mas o detalhe é, ela se lançou aos pés da cruz. Se no primeiro encontro nós precisamos estar aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino, todos os nossos pedidos também, as nossas orações devem ser humildemente lançados aos pés de Jesus. Em último lugar, você anda um pouquinho comigo aí para frente, em Lucas 12, versículo 3, vai nos falar justamente do terceiro e último encontro que é relatado na Bíblia, dessa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, e como que ela foi marcada para a eternidade, que diz assim o texto sagrado. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu o quê? Os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Olha só que encontro maravilhoso. Esse é um encontro aqui onde justamente antes da Páscoa ali, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, já ressuscitado, a quem ele tinha ressuscitado, e naquele momento, Maria, a sua irmã, adentra pela casa, e ela entra ali com talvez o que era mais precioso para a sua vida, talvez aquilo que ela tinha recebido de herança de seus pais, ali uma família abastada, e com aquele perfume, com aquele vaso de alabastro, que deveria até servir como um tipo de renda, um tipo de aposentadoria para o seu futuro, porque o nardo era um perfume caríssimo, raríssimo, onde os hipócritas disseram ali, na verdade Judas estava dizendo de olho na bolsa para poder de repente pegar aquele perfume como oferta, vender e roubar. Essa era a hipocrisia. São aqueles que querem sugar as coisas da vida dos outros, né? E de modo que eles criticam, nossa, esse perfume tão precioso, tão caro, poderia ter sido vendido e repartido entre os pobres, que desperdício. Mentira! Naquele momento eles estavam criticando a adoração, ou seja, quando Maria chega com aquilo que era mais precioso que ela tinha na sua vida e que poderia ser dela, ela derrama, ela quebra, ou seja, ela rompe as barreiras para entregar a sua adoração diante do Senhor. Ela ficou como alguém conhecida por toda a eternidade, alguém que investia toda a sua vida, todo o seu tempo e o seu melhor diante do Senhor. Por isso, nessa manhã, entregue o seu coração, quebranta o teu coração e derrama a tua adoração diante dele. Por isso, eu preciso ouvir os ensinos de Jesus, eu preciso orar a Jesus, eu preciso adorar ao Rei dos Reis, e tudo isso aos pés dele. Ou seja, a casa se encheu de perfume porque se encheu de adoração. Será que eu e você fazemos como ela e vamos investir o nosso tempo e vamos ficar marcados para a eternidade? Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela, e isso está acontecendo nessa manhã, porque Jesus marcou a vida daquela mulher e ela ficou marcada para a eternidade. Estamos pregando sobre Maria mais uma vez nessa manhã, como eu e você queremos ser conhecidos. Por isso, que Deus nos abençoe muito nessa manhã, que sejamos reconhecidos por pessoas que
estão com Jesus e não para Jesus apenas para realizar alguma coisa ou receber alguma bênção. Mas que nessa manhã você coloque os seus pedidos de oração aí, eu quero orar com você, lance o seu coração, a sua adoração, entregue o seu melhor para o Senhor nessa manhã. E o que Ele quer é isso, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida completa. Ele não quer departamentos da sua vida, Ele não quer que você o sirva com parte da sua vida, mesmo você tentando fazer alguma coisa boa. A gente precisa se livrar desse sentimento de autojustificação, eu preciso realizar algo bom, aí eu vou receber alguma coisa em troca. Não é assim, mas é por graça, misericórdia e amor. Eu vou entrar aqui agora para a gente orar com você nessa manhã, onde a gente vai verificar aqui os pedidos de oração, e nesse sentido vai ser uma bênção. A gente está aqui, ó, o pessoal da nossa técnica já me mandou o link, eu estou entrando e a gente vai ler os pedidos todos aqui. Já estou conseguindo entrar aqui no nosso chat, olha aí que benção. O pessoal mandando bom dia aqui, o Jorge, a Elizabeth, a Aline, o Gesser, olha aí, a Zélia, o Samuel, todo mundo mandando o seu recado aqui. E já vem o primeiro pedido. Maria Rosa está dizendo aqui, ó, peço oração pela minha família, por libertação, cura e transformação. Ricardo Reis, meu amigo, graça e paz, estamos juntos, Deus abençoe sua vida, sempre conosco aqui, né? Anete Brígido, bom dia, o Samuel mais uma vez, pedindo aqui a oração pelas suas irmãs e sobrinhos. Vamos orar, meu querido. Eu acho que é uma instituição, né? Saúde, dicas aqui, dando bom dia para todos nós. Deus abençoe a presença de vocês aqui. Oração por salvação da minha família, que o Senhor possa tocar o coração principalmente da minha filha. Elizabeth, estamos juntos com você em oração pelas nossas famílias. Amém. Então aqui muitos pedidos chegando. A Nívia diz aqui, peço oração pelo meu filho João Carlos. Estará realizando a sua primeira prova de concurso, que a graça possa trazer. Amém. Vamos orar para que o jovem passe aí nesse concurso, para a glória de Deus. E aí muitas pessoas colocando sua paz do Senhor, bom dia aqui. O Antônio Ribas pede oração pela sua família, a Aparecida também pede, nesse mesmo sentido. A Ivanilde pede oração por ela mesma, vamos em frente, é bênção. Peço oração pela libertação dos meus filhos, diz a Cristina, estamos juntos. Peço oração por minha família, em especial pela saúde dos meus pais, diz a Rosângela. Tem o Leonilson aqui de Portugal, terra boa. Minha irmã mora em Portugal, em Braga, Leonilson. Deus abençoe sua vida. Gratidão porque Deus tem feito por mim. Sandra, que bênção. Gratidão é um motivo de oração especialíssimo. Que Deus abençoe. E assim vamos seguindo, amados irmãos. São muitos pedidos. Não vou conseguir ler todos porque a hora corre aqui demais. Mas como eu sempre digo, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E esse Deus onisciente conhece seu coração, conhece todos os pedidos que foram colocados aqui, e agora eu quero orar com você para encerrar. Feche os seus olhos, entregue o teu coração todo ao Senhor, lance-se aos pés dele nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, por graça e misericórdia, o Senhor nos alcançou, o teu amor nos encontrou, e assim, esse amor que é declarado de forma rasgada e aberta a toda a humanidade, dizendo que o único caminho que leva ao Senhor é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Te pedimos perdão nessa manhã pelas nossas falhas. Mas como filhos benditos, com ousadia diante de um Pai amoroso, nos lançamos aos teus pés, ó Senhor Jesus. Lançamos os nossos ouvidos diante do Senhor para que possamos entender a tua palavra. Lançamos, Senhor, os nossos pedidos e as nossas orações para que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja realizada. E lançamos o nosso coração diante do Senhor para a adoração do seu santo, poderoso e precioso nome. Por isso, faz de nós, Senhor, pessoas reconhecidas por toda a eternidade, por pessoas que te amam e que amam fazer a tua vontade e que amam estar aos teus pés. Olha para cada pedido especial que foi colocado aqui, para cada família aqui representada dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que foi colocado aqui, seja feita a tua vontade. E entrega, Senhor, uma bênção especial para cada lar que nos assiste nessa manhã. Essa oração nós fazemos no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, até o próximo Vida Devocional. Tchau, tchau.